A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui para fazer a meditação em Joel 2, versículo 28. Depois de um tempinho sem postar vídeo, devido a algumas questões, mas independente de qualquer coisa, a luta não pode parar. O título diz assim: Promessa da infusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vamos lá para a meditação da palavra. Bom, aqui em Joel está se falando sobre os dias de tristezas e os dias de trevas, né? Muito também a respeito dos dias atuais. Não, porque muitas coisas na Bíblia falam apenas das coisas que foram acontecidas, né? Há muito tempo atrás. E muitas coisas são também mostrando muito relacionado aos tempos de agora. Que a gente vem passando por muitas questões. Que para muitos tem sempre desculpas, né? Mas quem anda na presença sabe que não é. Que realmente é algo relacionado à vinda de Cristo, tudo isso. Tá tudo escrito na Bíblia. Ah, mas como é que eu vou confiar na Bíblia? Você vai confiar na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por mãos de pessoas pecadoras, porém usadas pelo próprio Deus para ser escrito. Então não foi uma pessoa que chegou, como no caso, vamos botar eu, cheguei aqui, me deu vontade de escrever isso aqui no livro, coloca lá na Bíblia. Não foi assim. Foi algo muito sobrenatural, algo muito espiritual e de Deus, né? Então, por isso, não é à toa que na própria Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, não é nem uma letra nem uma palavra, é uma vírgula daquilo que está escrito. Por quê? Porque quando a gente tira uma vírgula ou acrescenta uma vírgula, um ponto, todo o contexto, a palavra, a frase muda. Mas vamos lá. Então aqui nesse versículo 2, ele no total, ele está se falando dos tempos tristes, dos tempos de trevas, que nós já vem vivendo de há muito tempo e ainda assim estamos continuando a viver, né? Mas quando chega no versículo 28, que foi aonde eu falei, a promessa da infusão do Espírito, né? Já está se falando de um tempo um pouco melhor. Por quê? Se você ler o versículo 2, você verá que já bem no finalzinho, né, antecedendo o versículo 28, fala-se que se as pessoas orar, jejuar, se humilhar, em espírito e verdade clamar ao Senhor, assim ele se padecerá dos seus, né? Ele fará melhorias pelos seus, né? Não só por nós. Óbvio que as pessoas da qual não agem conforme a palavra diz, também são beneficiadas, porque nós estamos aqui num conjunto na Terra, né? Mas é por nós.
Não adianta ninguém querer dizer que não, porque realmente ninguém é melhor do que ninguém. Mas Deus, ele ama a todos, mas é óbvio que ele é a favor de quem está servindo a ele, de quem está na presença dele, de quem está obedecendo a ele. Porque como eu digo sempre, Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Ele não é só amor. Quando for para agir com amor, ele vai agir com amor. Quando for para agir com justiça, ele também irá agir com justiça. Então aqui fala que há de ser que depois derrame o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarão meu Espírito. Porque na realidade muitos sentiu muito a presença de Deus há tempos atrás, e hoje em dia não está tão presente assim. Mas não, a culpa não é de Deus, a culpa é de nós mesmos. Porque o pecado na terra está simplesmente terrível. E, querendo ou não, Deus se afasta de nós sim, quando nós estamos no pecado. Ele não nos deixa de nos guardar, ele não deixa de cuidar, de proteger e de amar. Mas ele se afasta sim, porque ele ama o pecador, mas ele abomina aquilo que está sendo cometido, o pecado. Então, há de ser que depois da oração do justo, da humilhação, né, da súplica pela misericórdia, ele faça com que as pessoas voltem a sentir a presença, porque a gente só sente falta daquilo quando a gente perde. Você só vai sentir falta da comida quando a sua barriga roncar. Você só vai sentir falta da presença quando você não tiver mais ela, né? Que nunca teve, não sabe como é, mas que já teve, só sentirá falta quando perde, né? Então possa ser, mas nada concluído, possa ser que Deus derrame o Espírito sobre cada um de nós. Mas também é muito individual isso, porque tem pessoas que não conseguem mais sentir a presença, mas já tem outras que é cheio do Espírito Santo. Vai da busca, né? Vai das renúncias, vai dos sacrifícios, vai da obediência, né? Porque Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o juízo final. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aqui, esse 32 não quer dizer que qualquer pessoa, que todo mundo que disser Senhor, Senhor, será salvo. Não. Aqui quer dizer que é os verdadeiros. Os verdadeiros que tiverem busca, que tiverem renúncia, que tiverem obediência, né? Deus salvará. Deus dará o livramento. Porque não adianta você ter uma vida de pecado terrível e naquele grande dia você falar, Senhor, Senhor, me perdoa. E aí? Olha o tanto de tempo que teve para pedir perdão, para renunciar, para seguir, para servir. E não fez porque preferiu alimentar a carne. Preferiu deixar a carne predominar, mandar em nós. E aí quando verdadeiramente viver tudo aquilo acontecendo, sem ter verdadeiramente saída para canto nenhum, pedir a Deus perdão. Talvez Deus até salve, né? Não sei. Mas que a palavra dele diz que é os verdadeiros adoradores, que é os contritos
de coração, quer os aquebrantados, quer os obedientes. Na Bíblia fala tudo, nos ensina tudo. O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então não adianta eu querer justificar o meu erro, o meu pecado, porque me faz bem, e querer justificá-lo como uma coisa boa porque me faz bem. Não, não é assim. A Bíblia nos mostra que não é assim. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é obediência à voz do Senhor. Deus, ele é dono de tudo. Deus, ele é dono de todos. Não há nada que escape das mãos do Senhor. E ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E não sabemos o quanto tempo pode durar para essa promessa chegar. Mas o importante é que ele prometeu. E você tem que ter convicção e confiança que a promessa que ele faz, ele cumpre. Se ele prometeu, ele garante. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está dito. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. E tudo aquilo que vem depois é procedência maligna. E se Deus chutou o capeta de lá de cima porque queria ser melhor que ele, é porque ele não aceita nada procedente do mal. E sinais nós já estamos vendo nos céus e na terra. Sinais. O único sinal que eu vejo que ainda está faltando é a lua. Ficar cor de sangue, né? Mas alguns outros sinais nós já vemos, né? Ao decorrer do tempo. E a gente sabe que verdadeiramente está se cumprindo. Como muitos falam, essa história de voltar, ela é velha. É verdade, é velha. Mas ela é verdadeira, sabe por quê? Porque ela volta, Deus Jesus volta todos os dias para muitos. Hoje Jesus voltou para muitos e a gente não sabe, né? Muitos se foram, muito hoje, infelizmente, né, desceram a sepultura e Deus voltou para essas pessoas. Agora o dia do juízo final, que é o dia que ele vai olhar para as nossas caras e vai nos julgar. Muitos dizem, só quem pode me julgar é Deus. Gente, se nós soubéssemos o peso do julgamento de Deus, a gente não abria a boca para falar uma coisa dessa. Nós preferíamos ser julgados pelos homens. Porque eu não vou mentir, eu morro de medo do julgamento de Deus. A pessoa, você fazer, chegar naquele grande dia, Deus te perguntar, cadê as tuas mãos? Me mostra as tuas grandes obras. Num telão passar toda a tua vida. E você não tem nada para apresentar a Deus. E Deus te dizer, olhando no teu rosto, e te dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos te conheço. E te lançar lá no inferno. É terrível. E não adianta ninguém querer pregar só as coisas boas da Bíblia, não. Porque a Bíblia também fala coisas boas, mas também fala coisas ruins ao nosso respeito. E não adianta a gente querer se apegar só nas coisas boas, não. Porque isso é falsidade, isso é hipocrisia. A Bíblia, ela é verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. E tudo que está na Bíblia foi escrito por homens pecadores, porém designados por Deus. Então não adianta a gente querer só as coisas boas, as partes boas da Bíblia, não. Nós temos que querer as partes boas, mas também temos que aceitar as partes ruins, que é dita ao nosso respeito, e procurar mudar, transformar, restaurar e seguir em frente. Porque a palavra de Deus não é só coisa boa, não.
Tem muitas palavras de espinhos para nós aqui dentro. Sabe por quê? Porque merecemos. Porque pecamos. Porque erramos diante da presença de um Deus tão santo, tão poderoso. E ver pessoas abrindo a boca para dizer que não adianta, que não é bom, que não é legal. As pessoas falarem só as partes ruins, né, a respeito da Bíblia. Não, nós temos que falar as duas partes, porque são as duas partes que estão aqui dentro e que precisam ser faladas até para que venha gerar transformação nas nossas vidas. Nós não podemos maquiar a palavra do Senhor, não. Ela é clara, ela é limpa. Então nós temos que falar aquilo que verdadeiramente é, mesmo que nos machuque. Mas se for para machucar, para a gente crescer, tem que machucar mesmo. Tem que sangrar mesmo. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Principalmente quando todos te viram as costas. Não é fácil. Mas o mais importante está contigo, que é o dono de tudo. E ele sim vai poder te dar a coroa da vida lá no juízo final, quando tudo estiver certinho. Os outros não. A salvação individual, cada um procure a sua. Ninguém depende de ninguém para ser salvo. Apenas de si mesmo e de Deus. Então eu tô aqui para falar a verdade. Doa quem doer. Goste quem gostar. Porque quando eu tô falando aqui para vocês, eu tô falando para mim também. Então se machuca em alguém, machuca em mim também. Porque eu também sou ser humano, eu também sou pecadora. Tentando todos os dias melhorar cada coisa que existe em mim que não agrada a Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Eu tento ser melhor do que a mim mesmo todos os dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês, até que me trouxe o Senhor. Se passar disso aqui não é mais de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe o vídeo, porque eu creio que não só a gente que precisa ouvir, né? Muitas outras pessoas estão padecendo neste mundo. Muitas outras pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Talvez essa palavra não tenha fala ao seu coração, mas fale ao coração de uma outra pessoa que você compartilhou. Então me ajuda a falar da palavra do Senhor para quem precisa ouvir, porque Deus veio para os doentes, Deus veio para os necessitados. Deus não veio para quem está bom, Deus não veio para quem está bem. Se já está bem, precisa de quê? Deus veio para quem está precisando. E se você não precisa, repasse para quem precisa. Porque eu creio que Deus falará no coração de alguém. Em nome de Jesus. E até a próxima. Não vou demorar dessa vez, não. Tchau, tchau.